Sabe aquela hora de começar a escrever? Bate um desespero só de olhar para a página em branco, né? Pode ser bem intimidador. Mas e se eu dissesse que existe um método, um passo a passo, para transformar essa ansiedade toda num plano de ação bem claro? Pois é exatamente essa estratégia que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a tal da página em branco. É um sentimento que, nossa, parece que paralisa a gente. Mas essa sensação, que é super comum, na verdade vem de uma ideia meio errada sobre o que é escrever de verdade. E aqui tá o pulo do gato. Escrever não precisa ser essa coisa solitária, sabe? A grande virada de chave é parar de ver a escrita como uma criação que sai do zero, do nada, e começar a enxergar como uma conversa. Ok? Para deixar isso bem prático, a gente vai seguir um roteiro com 5 passos. Pensa que cada um deles é uma pecinha fundamental para a gente montar um método que, olha, de verdade, simplifica aí muito o processo todo. Então, vamos lá. A primeira grande ideia é essa. A gente tem que encarar a escrita como um diálogo. Não é só a pessoa que escreve e a página em branco. Na verdade, é uma baita conversa com as fontes, com tudo que já foi dito sobre o assunto e, o mais importante, com outros autores. Ou seja, a autoria de um texto não aparece do nada, sabe? Não vem de um vácuo. Ela nasce, na verdade, do nosso engajamento com as ideias de outras pessoas. É justamente nessa interação, nessa troca, que os nossos próprios argumentos começam a se construir. Beleza? Agora vamos para a parte prática. Mãos à obra. Como é que se constrói essa base de conhecimento? Bom, o processo todo começa com algo fundamental: coletar e processar informações de fontes que sejam, claro, confiáveis. A primeira técnica-chave aqui é a chamada revisão de literatura. O que é isso? Basicamente, é uma análise bem detalhada de tudo que já foi publicado sobre o assunto. É um passo essencial para a gente entender como está o debate atual sobre qualquer tema antes de a gente entrar de cabeça nele. E para organizar essa pesquisa toda, entra o famoso fichamento. A ideia é bem simples, na verdade. É registrar as informações mais importantes de um jeito sistemático. Isso garante que aqueles dados cruciais, as citações, as ideias, estejam sempre ali, fáceis de achar, na hora que a gente mais precisar. Ok, material lido, fichado, organizado. Agora é hora de usar a ferramenta que eu diria que é o coração dessa estratégia, o quadro comparativo. Pensa nele como uma arma secreta, uma forma super eficaz de organizar e, principalmente, de visualizar as ideias. E olha como é tranquilo de montar. Primeiro, se cria uma tabela, pode ser no Word, no Excel, onde for melhor. Aí, na primeira linha, lá em cima, se lista os autores e os anos de publicação. Na primeira coluna, na lateral, se coloca as palavras-chave, ou seja, as ideias importantes. E depois, é só preencher a tabela com as citações de cada autor para cada palavra-chave. Simples assim, mas o resultado é poderoso. E para a gente ver como isso funciona na prática, dá uma olhada nesse exemplo aqui sobre o tema planejamento. Fica muito claro, né? A gente consegue ver lado a lado o que o autor A, o B e o C dizem sobre conceito, estratégia e execução. Fica fácil demais comparar as diferentes visões. Mas atenção, a tabela não é o fim do caminho, ela é a ferramenta para chegar lá. Então fica a pergunta: como que a gente transforma essa organização visual toda na estrutura de um texto de verdade? É o que a gente vai ver agora. É exatamente aqui que a mágica acontece. Com a tabela, a gente consegue comparar as ideias de um jeito rápido, colocar as fontes para conversar entre si e, o mais legal de tudo, identificar os temas principais. Aí é só organizar essas palavras-chave numa sequência que faça sentido e pronto. Isso já é, na prática, um roteiro de escrita. O grande segredo é esse. Aquelas palavras-chave da primeira coluna da tabela, quando a gente organiza elas numa ordem lógica, elas viram a espinha dorsal do texto, os tópicos e os subtópicos. Aquela pesquisa que parecia um monstro de complexidade vira um mapa, um roteiro claro e sequencial para a gente seguir. Bom, a gente está chegando no final do nosso percurso. Com o método todo desenhado, o que falta agora é talvez o passo mais importante de todos. E a grande recompensa de usar uma estratégia como essa é a confiança que ela traz. Quando você tem o roteiro claro e as ideias todas organizadinhas, aquela tarefa de encarar a página em branco deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Ela vira uma atividade muito mais estruturada e, quem sabe, até prazerosa. E, para fechar, fica um chamado para a ação. A teoria é ótima, é poderosa, mas é na prática que a transformação acontece. Então, a única coisa que falta agora é isso mesmo. Resta testar.